Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje, mais um testemunho que edifica. E estamos aqui com a missionária Eunice, que veio contar o testemunho. Gente, tenho certeza que você vai ficar impactada. Um pouquinho que eu ouvi, já fiquei impactada com o testemunho da mãe Eunice. Sem contar, que eu já vou Glória a adiantar Deus. aqui, mãe Eunice, quando ela estava vindo, ela ganhou o motorista do Uber para Jesus, Amém, se Jesus. reconciliou dentro do Uber. Já começamos ganhando vida. E se você quiser ganhar vidas para o Senhor também, participe conosco. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e manda para a tua Glória ao família, nome para do os teus Senhor. amigos, e assim nós vamos ganhar mais vidas para o reino. E hoje, com vocês, comigo aqui, nós vamos ouvir. Estou animada e com esperança de ouvir todo o testemunho que a irmã Eunice Glória está a Deus. preparada para Aleluia. falar. Irmã Eunice, agora é com você. A paz do A Senhor. paz do Senhor, Eu estou amada. muito feliz de você Amém. aceitar o nosso convite, mesmo com esse frio, com essa chuva, veio contar o que Deus fez na sua vida. Amém. Também estou muito feliz, né, de estar aqui pela primeira vez, quando a irmã me deu essa oportunidade, né, de estar aqui testemunhando no nome de Jesus Cristo do que Deus é capaz de fazer. Meu nome é Eunice e estou aqui alegre, feliz, contente com Jesus, contente com a irmã que eu acabei de conhecer também, o irmão que está aqui. E tudo é para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Irmãos, no ano de 2004, eu aceitei Jesus como o único salvador da minha vida. Mas, para mim entender que eu precisava de Jesus, eu passei por várias aprovações, lutas, que foi muito difícil de, de entender que o que Deus queria comigo. Porque mesmo antes de eu ser formada no ventre de minha mãe, Ele já tinha escolhido. Então o Senhor sabe, conhece a quem chama e no tempo certo. Eu estava ainda com 31 anos de idade e quando aceitei Jesus. Mas o Senhor Jesus, Ele erguia servos e servas, pastores, missionários, para falar para mim que Deus tinha uma obra na minha vida. Mas o que estava comigo era muito difícil de fazer eu entender. Então o inimigo, ele usava a minha vida para não deixar eu entender, né? Mas graças a Deus que Deus, quando Deus a resolveu, e Deus deu um basta nisso tudo, para que eu entendesse que Deus era o único caminho que salva e liberta. E então, quando foi no ano 2004, eu resolvi aceitar Jesus como único Salvador. Mas antes, eu quero passar para o povo de Deus, para quem estiver me ouvindo, que não foi assim no estalar de dedo. Porque Deus estava me chamando, Deus enviava os profetas para falar comigo. E eu chamava eles de louco, de perturbado e de mais algumas coisas. E eu dizia para eles que eu já tinha Jesus, mas na verdade eu não tinha Jesus. Era Deus quem estava no controle de todas as coisas. Eu não conhecia Jesus, o Deus que hoje eu sirvo. E passei por muita dificuldade, por muitas lutas. E eu morava em Rondônia nessa época, casada, tinha o meu esposo, tinha meus filhos. Eu ainda não era conhecedora da palavra. E o Senhor me tira daquele lugar. Separei do meu esposo e vim para Curitiba. E quando eu cheguei aqui em Curitiba, então, na época, eu comecei a me prostituir. Achava que era muito fácil, ganhava dinheiro muito fácil para o sustento da minha família. E aquilo ali, eu achava a coisa mais perfeita do mundo, para mim, no meu parecer.
Mas não sabia eu que eu estava indo para o inferno. E eu chamava, tinha vários números de vários que saía comigo, eu instalar de dedo, então eu saía com quem eu queria. Até que um dia o Senhor enviou uma serva do Deus Altíssimo para falar comigo, que se eu não aceitasse Ele como Salvador, então eu iria para o inferno. E eu tirando sarro da irmã, eu disse, olhei para ela e disse, eu falei assim, eu não vou para o inferno. Porque se eu ver você subindo para o céu, eu agarro na barra da tua saia e vou. Tirando sarro da irmã. E Deus foi trabalhando de uma maneira extraordinária na minha vida, mas o Senhor não se cansava de me enviar crente para falar da palavra do Senhor. De enviar crentes para falar que o Senhor tinha um propósito na minha vida. Aleluia, glória a Deus. E quando foi um belo dia, eu disse assim, tá bom. Um dia que eu quiser, eu vou para a igreja, eu aceito. Para que os crentes parassem de falar comigo. Mas eu trabalhava aqui em Curitiba, peguei um serviço, eu saía de casa, tinha crente para falar para mim no caminho. Aí eu entrava no ônibus, tinha crente para falar comigo. Aí eu saía do ônibus, antes de entrar no emprego, tinha crente no portão esperando por mim para falar de Deus para mim. Na hora do almoço, naquele lugar onde eu estava trabalhando, aí na hora do almoço, que era a hora do almoço, tinha crente orando, que era 2, 3 horas de oração e não acabava nunca. Aí tinha crente para falar para mim também. Aí um dia eu voltei para casa bem desanimada aquele dia, e eu disse assim, o que está acontecendo comigo? Eu nunca vi tanto crente na minha vida, que está no meu caminho. Aí eu disse assim, aí eu falei essas palavras assim e deitei para dormir. Quando eu fechei o olho, ainda antes de dormir, o Senhor falou comigo. Eis que estou aqui, e sou o Senhor teu Deus que falo contigo. Saia desse caminho, que não é o teu caminho que eu estou te enviando. Eis que eu falo contigo, te arrepende do mau caminho, porque eu tenho obra na tua vida. Eu vou te levantar na terra. E aquela palavra ficou forte na minha mente e no meu coração. Eu ainda lembro que naquele dia que eu trabalhei, tinha um crente que falou para mim, por que tu não vai descobrir o que é ser cristão? E eu fiquei com vários dias, vários meses com aquilo na minha cabeça. Por que não vai descobrir o que é ser cristão? Aí um dia eu fui numa igreja e eu fui perguntar para o pastor o que é o significado de descobrir o que é ser cristão. Aí ele disse assim, quer saber mesmo, irmã? Eu falei, quero. Porque teve um homem que falou para mim que era para mim descobrir o que é ser cristão. Eu quero entender isso. Aí o pastor disse assim, é fácil, é só tu aceitar Jesus como o único salvador da tua vida. Porém, naquele dia eu não quis aceitar. Eu voltei para casa e resistindo o poder de Deus, eu não queria aceitar. Quando foi um belo dia, eu caí enferma. Aí eu fui para o hospital. Mas quando chegaram me levar para o hospital, eu já estava bem tomado conta do problema. E cheguei, caí nas mãos do médico, eles fizeram todos os exames, já fiquei internada. E aí, o médico veio trazer todos a resposta, tudo que ele fez, um check-up da minha vida. Aí ele fez uma análise e falou para mim, e ele mostrou lá para mim, que fez um quadrado da minha cabeça até a planta dos pés. E ele falou para mim, está tudo tomado conta. No teu útero já não presta mais. Não tem nem como mais mexer para fazer uma operação. Então, tu está tomado conta de um câncer maligno. E eu disse, tá bom, mas não tem tratamento? Ele disse, tratamento tem. Tu vai ficar internada, a gente vai começar a te tratar. Mas está bem tomado conta.
Aí ele começou a fazer radioterapia. E como eu era muito vaidosa, eu não queria perder o meu cabelo. Meu cabelo, sim, era mais curto, mas eu era muito vaidosa, eu não queria perder o cabelo. E eu sempre falava para ele assim, não tem como tomar outros remédios sem fazer a químio. Aí ele disse, sem chance. E se tu não começar, se nós não começar a fazer a radioterapia. Aí nesse intervalo, que já fazia 1 mês que eu estava internado, fazendo o tratamento, eu escutei um griteiro dentro dos corredores dos hospitais. Uma mulher entrando, falando em línguas estranhas, que eu também não entendia na época. E falando de mistério, e entrou dentro da enfermaria. Eu estava internada na enfermaria. Entrou dentro daquele hospital, onde eu estava, ao qual tinha uma irmã chamada Irmã Maria, que estava ao meu lado na UTI. E tinha uma maca onde se encontrava eu também, ao lado daquela irmã que estava na UTI. Aí tinha outra do outro lado meu, internada também. Aí eu perguntei para o médico, por que eu estou aqui nesse quarto? Aí ele disse, tu está esperando uma vaga para você entrar na UTI, que eu tinha muita falta de ar também. Aí eu estava ali esperando uma vaga. E quando eu escutei naquele dia, aquela irmã entrou falando em línguas estranhas e mistério, e foi direto no quarto onde eu estava. Quando ela entrou, ela foi direto em mim e apontou o dedo para minha testa e disse, você, ao qual eu tenho enviado os meus para falar contigo. Eu nunca vi aquela irmã, foi a primeira vez. E você não tem dado ouvido à minha palavra. Se tu, porém, nesse dia, der ouvido à voz que hoje eu te ordeno, eu sararei a tua ferida. Eu arrancarei esse tumor pela raiz e sararei a tua ferida. Porém, pelo contrário, olha ao teu lado direito. A minha serva está entubada. Eu tiro ela e coloco você. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto ela falava, eu de cabeça baixa, e ouvi tudo que ela tinha para falar para mim. E ela disse que o Senhor tinha uma obra na terra comigo, ao qual Ele ia me livrar, ia me salvar, ia me usar para ressuscitar mortos, curar coxos, aleijados, surdo, aleluia. E ia ressuscitar até mortos. E quando ela falou, aquilo entrou na minha mente e no meu coração. E ela fez o apelo para mim aceitar Jesus. Aí quando ela fez o apelo, eu apenas ergui a mão bem devagarinho e disse, eu quero aceitar Jesus. Mas eu falei bem baixinho para ninguém escutar. Tinha enfermeiras, tinha médicos ao meu redor. E eu não queria que eles escutassem. E Jesus gostou da propósito. A hora que eu falei que eu queria aceitar, aquela mulher deu um pulo para cima e um grito e uma rajada de línguas estranhas. E disse, porém, farei o que for preciso na tua vida, mas eu vou te colocar em pé. Aleluia. Deus. Glória ao nome do Senhor. E aquela mulher virou as costas e fez assim, ó. Porém, ela bateu o pó de tudo que ela falou para mim e saiu falando em mistério. Quando aquela mulher saiu, os médicos vieram e perguntaram o que estava acontecendo, por que da gritaria. Eu falei, eu não sei, não entendo, mas chegou uma louca aqui falando que Deus tem um propósito comigo na terra, que Deus ia me curar, ia me restaurar, para que eu curasse aleijado, curasse surdo, mudo, e até ressuscitasse mortos. Aí o médico falou para mim, você com a sua loucura também, você é crente? Eu falei, não sou crente. Aí, enquanto eu estava falando para ele que aquela louca tinha entrado no hospital, tinha falado comigo, aquela irmã Maria que estava ao lado direito, ali ao meu lado, ela estava entubada, gente. Eu vou perguntar para vocês, pessoas entubadas falam? Não. Aramadagasurimi andarai. Mas aquela irmã falou comigo.
Ela apontou o dedo para mim e disse, porém, se tu não se render ao que eu tenho te falado hoje, que eu tenho te ordenado, você vai ficar no meu lugar. Abaixo de mim andarai. Porém, veio um temor no meu coração, ao qual eu novamente tornei a falar, sim, eu aceito. Aleluia. E aquela mulher se deitou de novo, entubada. E depois os médicos estavam ali e queria saber o porquê do acontecido, o que estava acontecendo. E enquanto eu explicava para eles, a irmã Maria deitou e ficou do mesmo jeito que ela estava. Aí o médico disse assim, é loucura, essa mulher está morta. Essa mulher é o aparelho que está fazendo o coração dela bater, ela está morta. Abaixo de mim andarai. E eles saíram do quarto, porém ficou uma enfermeira comigo. E as outras já tinham corrido tudo, eu tentei correr na hora que aquela irmã entrou para entregar profecia para mim. Só que eu tentei correr, mas não consegui. Eu não conseguia mais caminhar. E porém eu tive que ficar e escutar o que Deus tinha para mim. E os médicos saíram naquele momento. E dali 3 horas, eu lembro como fosse hoje, a irmã Maria faleceu. E aí foi desavagada a UTI, e aí internaram, aí colocaram a outra que estava passando mais mal do meu lado, que do lado esquerdo, colocaram no lugar da irmã Maria. E eu fiquei ali esperando uma outra vaga para mim. E aquilo ficou na minha cabeça, por que tu não vai descobrir o que é ser cristão? E tudo que aquela irmã falou novamente para mim, não saía da minha cabeça, que ele ficou trabalhando na minha cabeça. E aí, creio que seja Deus que colocou no meu coração de falar para o médico que eu queria ir embora. Chamei o médico veio, e já no outro dia, e eu disse, doutor, eu quero ir embora. Porém, se o Deus daquela louca que entrou aqui, daquela maluca, que falou tudo aquilo para mim, é Deus de cura e de restauração, então Ele vai me curar. Se a medicina não tem jeito, se o Senhor diz que é impossível a minha causa, mas então Deus dos crentes não é. Ele disse, você também com a tua loucura, você precisa se tratar. Aí eu disse, não, eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Porque eu quero descobrir o Deus dessa maluca que entrou aqui. Se Ele disse para mim que Ele vai me curar, então Ele vai me curar. Se não tem para a medicina e não tem para o Senhor, para os médicos da terra, vai ter para Deus. Então eu acho e confio e creio que a minha fé alcançou algo extraordinário. Aí quando foi no outro dia, eu tentei falar com o doutor a mesma coisa. Doutor, eu quero ir embora. Importunei ele até ele falar, então tá bom. Tu segue aquela risca vermelha, que tem uma risca vermelha no corredor do hospital. Segue essa risca vermelha, no final tu entra à direita, ali está o meu escritório. Eu vou estar te esperando tal hora lá. Aí eu fiz. No horário certo eu fui devagarinho me arrastando, a enfermeira me ajudou a levar. E quando eu cheguei lá, ele mandou eu sentar. Eu sentei naquela mesa. E na minha frente tinha um livro aberto. Aí ele disse, lê o que está escrito. Aí eu disse, Maria Ionice Alexandre, condenada ao câncer. Assina embaixo. Aí eu olhei para ele, e peguei a caneta e assinei. Sim, doutor, eu vou assinar. Porque eu estou disposta a sair desse hospital. E aí eu assinei embaixo. Ele disse, agora tu vira as costas, pega o que é teu daqui e vai embora. Aí eu pedi ajuda para alguém que estava do lado de fora do hospital, no pronto-socorro. Pedi ajuda para alguém para ir até um telefone que tinha ao lado do hospital. Aí eu fui até aquele telefone orelhão e liguei para minha irmã na época.
e para o meu cunhado vir me buscar, que o médico tinha dado alta. Eles saíram correndo, foram no hospital. E chegaram lá e não queriam tirar eu do hospital, queria que eu voltasse. E foram falar com o médico. O médico disse não, porém, ela assinou um termo de responsabilidade. Então, não vou mais cuidar da causa dela. Aqui nós não atende mais ela. Ela assinou o termo. Assim eu fui embora. Meu cunhado furioso, porque eu tinha saído. Ele tinha uma casa retirada de onde eles moravam, no Pinheiros. E tinha um terreno lá, e ele me largou, eu e meus 2 filhos menores, dentro daquela casa. Sem recurso nenhum, sem água, sem luz, sem alimento, para me virar. E ali eu cheguei, ele levou a minha mudancinha que eu tinha, eu deitei na cama e fiquei ali por mais de 20 dias. O médico, por misericórdia, quando ele mandou eu sair, ele me deu um monte de remédio. Todos os remédios que era preciso para um tratamento, pelo menos para 3 meses. Eu levei junto comigo. Remédio que eu estava tomando contra o câncer. Era um por mês que eu tinha que tomar. E quando eu tomava, eu tinha que colocar uma máscara para que eu não chegasse aproximadamente perto de ninguém, porque o rosto dos outros seria queimado. Tão forte que era o remédio contra o câncer. E eu estava ali. Quando foi uma noite, eu lembrei da irmã que tinha entrado no hospital. E eu disse assim, Deus dos crentes, tu falou que ia fazer uma obra na minha vida. E falou que ia me curar. Porém, tu pode mandar o filho do rei falar para mim, do teu amor eu não vou acreditar. Mas eu faço um desafio com o Senhor. Se o Senhor mesmo tem essa certeza que vai me curar e que vai me restaurar, eu quero te ver. Eu quero te ver. Aí, naquela noite eu estava muito angustiada, muito agoniada, com muita dor. E eu fiz esse desafio com Deus. E quando eu deitei na cama para dormir, aí veio uma voz áspera, rude, tenebrosa, e falou para mim, porém, se você tomar todos esses remédios numa vez só, quando for meia-noite, eu venho te buscar, eu venho te resgatar, e tu vai parar de sofrer. Como eu não tinha conhecimento com Cristo, e eu já tinha feito na mesma noite o desafio com Cristo, que eu queria ver Ele. Porém, eu levantei, fiz um copo de água doce, e tomei todos aqueles remédios, numa vez só. Aqueles remédios para combater o câncer eram 1 por mês. E eu tomei tudo numa vez só. Eu voltei para a cama, deitei, e eu fui primeiro despedir dos meus 2 filhos que estavam dormindo, e voltei para a cama, e eu disse assim, agora é só morrer. Isso era a base de umas 7h30 da noite, quando eu fiz esse desafio. E o inimigo tinha falado que meia-noite ele viria me buscar. E ele me tiraria da agonia e da dor. Quando foi 8h30 da noite, aleluia, glória a Deus, eu ainda estava na expectativa que eu ia morrer. Eu ia passar dali e eu ia descansar da dor. Quando faltava 20 minutos para meia-noite, entrou no meu quarto uma luz que tomou conta do quarto. Eu não tinha luz elétrica. Eu tinha uma vela acesa e estava apagada. E quando clareou o quarto inteiro, uma voz suave, com grande poder, aquela voz disse para mim, filha, levanta. Eu não tive coragem de me levantar. E eu vi que aquela voz calmava meu coração. Na segunda vez, retornou a voz. Filha, levanta e abre a porta. Aleluia. Realmente que o Senhor estava falando para mim naquela noite. Que eu abrisse a porta do meu coração.
E eu levantei me rastejando. E fui até a porta da sala. Aleluia. Sim, pela terceira vez ele fala comigo. Tu não fizesse um desafio comigo? Sou eu, Senhor teu Deus, que falo contigo nessa noite. Eu vim te tirar das garras de Satanás. Se tu, porém, ouvir o que eu tenho para te falar, então arrancarei esse tumor pela raiz e te colocarei em lugar seguro. Caramacho de me cantarai, decoma nagasuri. E tu vai fazer a minha obra conforme eu te falei. Sou eu, Senhor, teu Deus, que falo contigo. Eu já estava com a mão no trinco da porta, estava de joelho na porta da sala. E abri, com dificuldade eu abri a porta. E quando eu abri, mais ou menos 1,5 metro de altura, vinha vindo Jesus, com seus braços abertos, com suas vestes brancas, resplandecentes. Ele caminhava, mas ele nunca saía do lugar. E eu fiquei com vergonha, porque eu estava seminua na frente do meu pai. E eu disse, Senhor, não sou digna de estar na tua presença. Afasta-te de mim. E o Senhor abriu os braços. Ele vinha de braços abertos. E ele mostrou, disse assim, vede, filha, eu morri na cruz do Calvário. Eu morri por ti. Eu morri pela humanidade. Eu estou aqui para te resgatar. Não tenhas medo. E naquele momento, ele foi falando, olha minhas mãos. Irmãos, tem muitas pessoas que acham que Jesus foi crucificado, pregado na palma da mão. Não, irmãos, não. Como Barrabás era maior, a cruz era grande. E a cruz foi feita para Barrabás. Mas como o povo escolheu a Jesus para ser crucificado, então Jesus era bem menor de estatura. Ele era bem menor de estatura. Ele mostrou a chaga que ele foi pregado no punho, acima do punho aqui. Ele foi pregado na cruz do Calvário. E eles puxaram Jesus na cruz quando eles estavam pregando, para dar altura dos braços de Barrabás. Então delaceraram, rasgou-se as mãos de Jesus até a palma da mão, nos dois braços. E eu olhava nos pés de Jesus, bem acima, perto do tornozeleiro, para cima foi pregado. E foi rasgado até perto dos dedos. A chaga foi muito grande para que fosse salva a humanidade. Eu vi isto nesta noite. Jesus caminhando ao meu encontro, com os ferimentos ainda sangrando. E disse para mim, filha, porém, eu vim porque tu fez um desafio comigo. Eu sou o Senhor Jesus, que morri por a humanidade. Nessa noite eu te tiro e arranco esse tumor pela raiz. Eu vim fazer a obra e completar a obra na tua vida. E quando ele terminou de dizer, eu caí de bruço da porta da sala para fora. Da porta da sala tinha uma área. Eu caí para fora, ainda era um saibro que nós estávamos colocando para fazer o piso. Eu caí de bruço naquele lugar. E Jesus ainda continuava falando comigo. E eu não conseguia contemplar o rosto dele. Porque daqui de perto do pescoço, aqui para cima, dos ombros, lavrava um fogo. Era uma fogueira que lavrava. Eu não conseguia ver o rosto dele. Aleluias. Mas que quando eu estava caída no chão, eu via um sorriso. O sorriso de Cristo Jesus para mim. E ele disse, porém, eu arranco esse tumor pela raiz. E saiba que sou eu, Senhor, que vim te curar. Não enviei mais homem, mas vim eu próximo de ti para te saber que eu sou Deus que mando na sua vida. E eu trabalho da minha maneira.
E naquele momento ele pediu que eu me levantasse. E quando eu consegui ficar de joelho, e quando eu olhei para trás, ele já não estava mais no local. Quando eu olhei para cima, ele estava subindo e abanando a mão para mim. Aleluia, glórias. E ele sumiu nos altos do céu e o céu se fechou. Aleluias, glórias. Louvado seja o nome do Senhor. No outro dia, eu saí bem cedo, sem dor. Eu fiquei o resto da noite procurando a dor e eu não encontrei mais a dor. E aí eu fui no outro dia cedo empolgada, admirada por o que o Senhor tinha feito na minha vida. Eu caminhei 7 quilômetros a pé para chegar na casa da minha irmã. Minha irmã não era crente, não é crente. Meu cunhado não é crente. E eu fui até na casa da minha irmã a pé. Quando a minha irmã viu que eu estava chegando com meus 2 filhos, ela caiu e desmaiou, porque ela sabia da minha situação. Eu disse, meu Deus, vocês não se espantem, porque Jesus foi na minha casa à noite e me curou. E aí eu contei o que o Senhor fez na minha vida, para a minha família. E o meu cunhado se enfureceu. Então ele se enfureceu, ele disse que ele não ia me ajudar mais, porque eu tinha aceitado Jesus. Eu tinha virado a crente. Eu disse, não, eu não virei a crente. Eu estou falando o que eu vi, o que o Senhor fez na minha vida. Mas já que tu está falando assim, tu me deu uma ideia. Eu vou para a igreja e vou aceitar Jesus. Eu peguei meus 2 filhos, um pela mão e outro pela outra mão, e saí caminhando. E fui até uma igreja católica que era mais próxima, aonde eu ia, a igreja católica ainda. Quando eu cheguei na frente da igreja católica, uma voz, a mesma voz que foi naquela noite me curar, e disse assim, aqui não é o teu lugar. Eu não te quero aqui. Estou te arrancando daqui, pela raiz. Siga-me. E eu segui aquela voz, até eu encontrar uma igreja da Assembleia de Deus da Missão, ao qual estava havendo o evento do ciclo de oração naquela tarde, aleluia. E ali eu ia passando por aquela igreja, e as irmãs cantando os hinos de louvores, muito lindo, muito forte. E o Espírito Santo do Senhor, aquela voz, a mesma voz, ressoou a porta daquela igreja e disse, aqui é teu lugar, eu te trouxe até aqui. É aqui que tu tem que ficar. É aqui que eu vou te colocar. Aí eu peguei as crianças e fui entrando na igreja, e o meu menino tinha 10 anos. E ele disse para mim, mãe, aqui é a igreja de crente. Vamos voltar, vamos lá na nossa igreja. Daí eu disse, não, filho, Jesus quer nós aqui. E eu sentei no último banco, ao qual o pastor, irmão Ananias Quirino, ele estava pregando, e ele disse assim, aqui entrou uma irmã, que Deus o trouxe até aqui. E ela está aqui. E eu creio que o Senhor já fez uma obra muito grande na vida dela. É plano de Deus na tua vida, irmã. Eu estava no último banco, ao qual eu tinha uma carteira de cigarro ainda, na bolsa. E quando eu senti aquela voz áspera, muito tenebrosa, sentou ao lado esquerdo, no banco ao meu lado, e disse assim, tira um cigarro e fuma aqui. Aí quando eu fui enfiando a mão dentro da bolsa para tirar o cigarro para fumar dentro da igreja, aí o pastor falava, aqui tu não vai fumar, porque aqui quem manda é Jesus. O diabo mandou tu fumar aqui tu não vai fumar. E a pregação foi espichando, irmã. Foi espichando, minha gente. E não parava mais nunca na pregação daquela palavra. Ao qual o inimigo disse para mim, pega e sai correndo por essa porta aqui. Sai daqui, que aqui não é o teu lugar. Aí quando eu ia levantando para sair, o Espírito Santo do Senhor usava o pastor para dizer, o diabo está mandando tu correr daqui, daqui tu não sai. Ali na porta tem um anjo de guarda, e dessa porta tu não vai sair, porque é o Senhor quem te trouxe aqui, e tem um propósito contigo na terra. Eu fiquei mais tranquila. No banco daí, ele fazia apelo, e eu não levantava a mão. E aí foi umas horas que o Senhor disse assim, levanta a tua mão, corra para frente, corra.
E quando eu vi, eu tinha corrido, estava lá na frente de joelho. Já de joelho, veio a irmã do ciclo de oração e disse para mim, tu quer aceitar Jesus? Eu disse, não. Ontem eu aceitei Jesus como o único salvador da minha vida lá em casa. Ele foi lá em casa me curar. Eu estava com câncer, ele foi me curar. E aí então foi esse dia que eu aceitei Jesus. E até hoje. Eu estou para a honra e a glória do nome do Senhor, na presença do Senhor. Aleluia. Eu fiquei 2 anos na presença do Senhor. Aleluia. Ao qual o Senhor falou para mim e disse para mim que ia me preparar para o batismo nas águas, ao qual eu fui batizada nas águas. Com 3 anos de crente, depois que eu tinha me batizado nas águas, o Senhor selou a mim com a promessa dele. Aleluia, me batizou com o Espírito Santo. E um dia eu saí para trabalhar, deixei meus 2 filhos em casa, ao qual eles escutavam as rádios, aleluia, onde seria pregada os evangelhos pregando, os pastores pregando, eles ficavam só escutando as pregações, os louvores o dia inteiro, até eu chegar. Quando eu cheguei naquela tarde, eu cheguei em casa, a minha filha já tinha sido batizada com o Espírito Santo, falando em línguas estranhas, e meu filho também. Aleluia. Para a honra e a glória do Senhor Jesus. Fiquei ali um tempo, irmão, na igreja, depois que eu me batizei, e o Senhor falando que ia me levar aos 4 cantos da terra. E eu sempre relembrando do que o Senhor tinha falado comigo ainda antes de eu aceitar Jesus. Que Ele tinha esse propósito comigo. Aleluia. Onde eu passava, eu contava o meu testemunho do que Ele fez na minha vida. Aleluia. Servindo o Senhor na mesma igreja. Ao qual um dia o Senhor levantou um missionário da obra, o qual nós estávamos fazendo uma campanha na minha casa de oração. E esse missionário falou para mim que um dia o Senhor ia levar eu, e o Senhor estava mostrando para ele que ele ia me levar numa aldeia. E os índios estavam tudo esperando de flechas armadas em minha direção. Mas que o Senhor ia dar livramento e eu ia entrar nessa aldeia e o Senhor ia salvar a aldeia inteira. E essa aldeia era de Carnivais. Se passou assim, aleluias, vários anos, uns 18 anos, 16 anos por aí, uns 16 anos se passou. Um dia eu estava numa consagração e eu fiquei com aquilo na minha cabeça, que o missionário tinha falado para mim. E eu comecei a buscar. Senhor, eu não falo a língua dos índios. Como que eu vou entrar lá, eu vou entender eles? Mas não sabia, já que o Senhor já estava preparando para mim, já tinha preparado tudo para mim ir para a aldeia. E eu nessa consagração, orando e buscando a Deus. Então que eu entendesse a língua da indígena. E nessa consagração eu fiquei 2h30 falando só em língua indígena. E as irmãs sem entender nada. E eu falava tudo que eu ia falar, que as irmãs falavam em língua indígena. E eu disse, o que está acontecendo comigo, Senhor? E o Senhor disse assim, tu não buscou? E tu não disse que queria entender a língua indígena? Pois eu vou te levar. No meu tempo eu vou te levar na aldeia e você vai falar na língua deles. Aí fui para casa e se passou-se. Até que contemplou o tempo certo que o Senhor me levara para essa aldeia. Quando foi um dia, o Senhor disse para mim, se passou-se já uns 17 anos para 18 anos, o Senhor disse para mim, filha, prepara as malas, que eu vou te levar para Rondônia. E lá em Rondônia, a minha filha estava morando em Rondônia. E como a minha filha morava lá, né, ficava mais fácil para mim chegar e ficar hospedada. E daí eu disse, sim, Senhor. Mas eu não tenho dinheiro, não tinha nem um centavo no bolso, irmãos. E o Senhor disse para mim, eu estou te perguntando se tu tem dinheiro ou não. Arruma tuas malas. Aí eu fui e arrumei as minhas malas, coloquei tudo em ordem e fiquei esperando a oportunidade do Senhor mandar eu sair da minha casa para mim e viajar. O meu sobrinho chegou no outro dia lá em casa
e disse para mim: tia, eu vim fazer um convite para a tia. Ele nunca tinha ido na minha casa. Aí mandei entrar, fiz um café, coloquei na mesa, tomamos um café, conversamos ali, ele disse: tia, amanhã, às 10h30, estou saindo de Curitiba para ir para Rondônia. A tia não quer ir comigo? Eu comecei a falar em mistério, em línguas estranhas, porque Jesus é lindo, irmãos. Quando Jesus fala, ele assina embaixo, está falado, ele toma conta da nossa vida. Ele não está perguntando se você tem alguma coisa ou se você não tem. Ele sempre dá um jeito de você fazer a obra dele. Aleluia. É só obedecer, a obediência, tudo na nossa vida. Eu optei de obedecer ao Senhor. E eu tenho isso na minha cabeça. A obediência em primeiro lugar. Aleluia. Se nós não obedecemos a voz do Senhor Deus, da qual Ele fala e manda nós fazer, então não tem possibilidade nenhuma de você ser um testemunho do que hoje eu estou falando aqui. Porque daí como é que você vai testemunhar se você, muitas das vezes, muitos são rebeldes e não escutam a voz do Senhor? Não, isso é coisa da minha cabeça. Isso não é Deus. E acaba por isso mesmo e não faz nada para Deus. Aí Deus vai requerer de nós. Aí eu optei e aprendi uma coisa com Deus. É obedecer ao Senhor Jesus, do que Ele fala comigo. Aleluias. Eu peguei na mão do meu sobrinho e disse: vem cá, eu quero te mostrar uma coisa. Abri a porta do meu quarto e mostrei as malas tudo arrumadas. Ele disse: uai, mas quem que falou que eu vou viajar amanhã para tia? Eu falei: Deus. Eu não sabia que era tu que ia me levar. Mas Deus falou para mim arrumar as malas, que Ele ia me levar até a Rondônia para fazer a obra dele. Então, tá tudo certo, tia. E o meu sobrinho não tinha aceitado Jesus ainda. Tá tudo certo, então, tia. Amanhã às 10h eu passo aqui, pega a tia e nós vamos viajando. Amém, filho. Então, tá tudo pronto já. Aí fui para Rondônia. Eu não tinha dinheiro para me alimentar durante 3 dias e meio de viagem. Mas também não questionei a Deus. E no outro dia, começamos a viajar. No segundo dia, nada de alimento. O meu sobrinho disse: tia, eu pago o alimento para a tia. Eu disse: não, filho, está tudo certo com a tia. A tia gosta de viajar sem se alimentar. Aí tudo bem. Ele ia, se encostava nos restaurantes e eu ponhava a minha mão na boca, no nariz, fechava o nariz para mim não sentir o cheiro da comida. Porque até então, como eu não tinha dinheiro para me alimentar, eu aproveitei fazer um propósito com Deus. Senhor, então, eu entro em propósito com o Senhor de jejum e oração. Aleluia. Aleluia. Ao qual o Senhor defendeu nós de um acidente muito terrível. Era no tempo da chuva em Rondônia. E aquilo não parava de chover nunca. Uma carreta vinha desgovernada, com tudo para cima de nós. O meu sobrinho, deu tempo do meu sobrinho tirar fora do caminho da BR. E o Senhor nos livrou daquela carreta não ter passado em cima de nós. Aleluia. Graças a Deus o Senhor nos livrou. Chegamos em Rondônia. Eu cheguei na casa da minha filha. Aí é que eu fui entregar a consagração que eu tinha feito. Os 3 dias e meio. E aí ela preparou uma janta gostosa. E a gente jantou. Eu entreguei tudo nas mãos do Senhor. Ali eu comecei naquele mesmo dia, passado aquele dia, naquela noite eu ia pregar. Chegando à noite, eu fui pregar na igreja, a qual um cacique, que era pastor de uma aldeia próxima aonde a minha filha morava, ele estava no dia que eu preguei na igreja da minha filha. E ele veio até a mim e disse assim: ó, eu quero que tu vá pregar na minha aldeia. Eu disse: sim, pode anotar aí que eu vou pregar. Aí a gente anotou no dia para mim pregar na aldeia dele. E a gente foi, eu fui. Até o missionário, não estou lembrado o nome do missionário que me levou. E eu vou lembrar, eu falo para os irmãos. Ele me levou até essa aldeia, um rapaz solteiro. O pai dele, crente, pastor, e ele também, crente, missionário. Ele me levou até essa aldeia. Quando eu terminei de pregar na aldeia, na igreja do cacique, o pastor chegou
esse pastor cacique chegou até a mim e disse, filha, temos uma obra para fazer do Senhor, mas não é perto, é meio longe. E o Senhor colocou no meu coração de te levar numa aldeia de canibais. Aí eu olhei para ele e disse assim, misericórdia, pastor. Falei para ele, misericórdia, pastor, é aldeia de canibais e nós podemos entrar, não tem que pedir licença para o governo. Eu já pedi a licença para o Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso governador, ele sabe, é eu que estou levando, aleluia. É ele que falou que era para nós ir. Eu falei, tá bom, amém. Aí terminamos a conversa ali, eu fui para casa. E ele disse, ó, tal dia eu passo lá na casa da irmã Simone, que era minha filha, onde eu estava hospedada. E eu te pego lá e nós vai para a aldeia. Eu falei, tá bom. Eis-me aqui, Senhor, né? Não sabia nem como é que funcionava e nem conheci, nunca conheci aldeia canibal. Né? Era uma aldeia ali onde que é entre Rondônia e Mato Grosso. Ficava para dentro de Ariponã, para dentro dos matos, ali uns 80, 85, 89 quilômetros. Para dentro dos matos. Ficava ali, entrando a Ariponã e entrava. Pastor, eu arrumei tudo, as malas, arrumei meus calçados, arrumei minha roupa, vesti a melhor roupa, vesti o melhor calçado, né? Para esperar essa ida, né, para a aldeia. Eu sabia que uma aldeia não era que nem uma igreja na cidade ou em alguma comunidade. Eu entendi super bem, mas eu queria ir bem vestida e eu queria fazer o melhor para Jesus. Aliás, eu sou serva do Deus Altíssimo, então a gente tem que sempre fazer o melhor para Deus. Eu prontinha, dia que ele chegou com a caminhonete, tá pronta, Emanice, para a batalha? Eu falei, sim. Ele deu uma olhada para mim, dos pés à cabeça, e disse, onde é que tu pensa que tu vai? Eu falei, na obra, na aldeia. Onde o Senhor disse que era para nós levar. Aí ele disse, não, dessa forma eu não levo ninguém para a aldeia, não. Vai arrancar esse sapato dos pés, tira essa roupa que tu tem e coloca pano de saco. É desse jeito que nós vamos fazer a obra lá. Aleluia, glória a Deus. Saí murchinha para dentro do quarto, arranquei a roupa, tirei o calçado, e ele disse, coloca o chinelo de dedo, que é assim que nós vai. E veste, leva 2 mudas de roupa, 3 no máximo. Não precisa mais do que isso. Aí vem eu lá com a mala cheia de roupa, arrastando no meio do corredor da casa, e ele disse, pode largar, larga as bagagens, não quero nenhuma bagagem contigo. É desse jeito aí ó, que tu tá. Vamos assim mesmo. Pega só 2 mudas de roupa ou 3 mudas e vamos embora. Assim eu fiz. Eu falei, meu Deus do céu, aonde esse pastor, ele era cacique? Porque aí, índio, ele conhece índio, né? Agora, branco conhecer índio é meio difícil, irmãos. Né? Ainda mais eu que nunca entrei numa aldeia canibais, né? Aí eu fui mesmo. E aquela caminhoneta lotada, a lona por cima, chovendo na época, né? Lotada. Eu não perguntei também o que ele estava levando. E quando foi no meio do caminho, eu perguntei para ele, o que leva? Aí ele disse assim, tudo que você pensar dentro do mercado tem. Roupa arrecadada, calçado, remédio, tudo. Tudo que você pensar. Tudo, de tudo que é qualidade de doce, de tudo que é qualidade de pão, tudo. De pão francês vai uns 10 sacos. Eu falei, meu Deus, essa aldeia deve ser grande, eu pensava na minha cabeça, né, irmã? E no meio do caminho, eu perguntei, ele falou assim, Mar, você impediu de eu trazer as malas, e não era para trazer bagagem, e essa caminhoneta cheia. Aí que ele foi explicar para mim, não, vou te explicar por que eu estou levando. Eu estou levando porque índio tem troca com eles. Se você fazer qualquer coisa na aldeia deles, no chão deles, tem que trocar por objetos. Se não tiver, nós temos lascado na mão deles. Eu falei, tá bom, menos mal, né? A caminhonete tá cheia, né? Alimento, calçado, tudo é o que eles queriam. Daí andemos, irmãos, uns 80 quilômetros. Uns 50, 60 quilômetros nós andemos. De caminhonete, daí não entrou mais. Aí chegamos num aposento, deixamos a caminhonete ali, pegamos, ali já tinha uma frota de burros, cavalos,
esperando nós para ir, tudo aquele mantimento, tudo em cima dos cavalos. Aí viajamos não sei quantos quilômetros para dentro dos matos de a cavalo. Aí teve outro aposento que estava esperando nós, para nós ir de a pé. E um monte de homem esperando para levar tudo nas costas. E colocava cada um pouco nas costas e levava. E assim foi. Até nós chegar na aldeia. Antes de chegar na aldeia, uns 2 quilômetros por aí, mais ou menos, antes de chegar na aldeia, eu senti um cheiro muito forte que vinha. Aí eu pensei, nossa, pastor, que cheiro forte. Morreu algum bicho por aqui. Aí ele diz, não, pelo contrário, é a comida que nos espera. Eu falei, misericórdia, pastor. Ele disse, sim. A comida especial que está esperando. Ele era cacique, ele é acostumado a comer a comida típica dos índios. Eu não. Eu nunca tinha comido. Eu falei, misericórdia, que eu não vou comer. Se isso já está cheirando mal, a quase 2 quilômetros, imagina se eu chegar perto, eu vou comer. Ele disse, lá na tua casa tu não come, mas aqui tu vai comer. Aí eu fui trocando a oração, porque eu fui o caminho inteiro orando. Eu fui começando a entender o negócio. Eu falei, Jesus, faça com que esses crentes não deixem eu comer essa comida, Pai, tu conhece eu. Eu não vou aguentar comer. E eu falando, eu e Deus. Só eu no pensamento falando com Cristo. E aí ele disse assim, já tomou uma caloba, irmã? No meio do caminho. Eu disse, não, o que é isso? Ele disse, é uma bebida forte que eles fazem o teste para quem vai lá visitar o dedo deles. Se tu tomar e não morrer, tu fica, aí tu tá aprovada. Se tu tomar e morrer, tu tá reprovada. Aí eles comem a carne e levam a cabeça lá para Óquera. A cabeça eles levam só de lembrança. Eu achando que o pastor estava de brincadeira comigo. Eu disse, só pode que o senhor está de brincadeira comigo. Aí ele disse, não estou brincando, eu não sou de brincadeira. Eu falo o que eu já vivenciei. Eu sou índio. Esqueceu que eu sou índio? Eu já passei por tudo isso. Eu não vejo a hora de chegar lá, tomar macaloba e comer a comida deles. Daí eu disse assim, o senhor, mas eu nunca comi isso assim, na tua casa tu nunca comeu, mas aqui tu vai comer. Meu Deus. Bom, enfim, chegamos na aldeia. Aí o pastor disse assim, hoje tu vai pregar. Aí eu já estava em mente, qual que eu ia pregar? Né, que eu ia pregar lá, o Senhor já tinha me colocado na minha mente, João 3, para mim pregar acerca do Nicodemos, até o 16. E eu pregando que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura e restaura e leva para Ele mesmo. Eu não entendi o que os índios de lá falavam, e nem o cacique. O cacique estava bem na frente. Ele caçou a espada, a flecha, no meu pescoço e disse para mim, se o meu Deus não fizesse o que eu estava pregando, então o pastor ia voltar, e eu não. Mas eu não estava entendendo a língua deles. Aí o pastor cacique que foi comigo disse, eu perguntei o que ele está falando. Eu falei, agora ele vai me matar, né? Aí ele disse assim, não, ele não vai te matar, ele está falando que o Deus que salva, que liberta, que cura e leva para Ele mesmo, não curar a mãe dele que está com câncer há muitos anos, está sofrendo, não morreu. Se o nosso Deus não curar, então eu volto e tu fica. Aí eu falei, então é mole para mim eu ficar aqui pregando para eles, vivendo com eles. É mole para mim, disse assim. Aí ele foi aonde que o pastor, cacique, falou assim, eu vou te mostrar. Tu não está me entendendo o que ele está falando. Vem aqui, eu vou te mostrar. E saiu comigo, pegado pelo braço, até sair numa óquera. Quando chegou naquela óquera lá, ele entrou na óquera comigo, eu não acreditei o que eu vi. Cabeças de ser humano, tudo pendurado, em cima da palhoça, nas paredes, e nos cantos daquela palhoça não tinha quantia de cabeça de humano. Eu disse, o que significa isso aqui? É cemitério deles? Ele disse, não. Foi o que ele falou lá no nosso meio. Que se o teu Deus não curar a mãe dele, então eles vão comer a tua carne e a tua cabeça vai vir para cá. Pensa numa menina que ficou crente. Aceitei Jesus de novo, irmãos. Eu voltei, o pastor disse, volta para o teu lugar e prega.
Meu E Deus. hoje eu quero ver milagre acontecer aqui. Jesus. Porque Deus me mostrou que ia salvar essa aldeia inteira. Aleluia. Xaramandai, decantarabassuri, me Aleluias. andarai. E eu voltei para lá, em vez de eu terminar minha pregação, eu caí de joelho em plantos, em choro, em desespero. E eu disse, Senhor, eis-me aqui, eu te aceito como o único salvador da minha vida. Senhor, ou tu cura essa mulher e salva essa aldeia, ou eu estou preparada para te ver de perto. Meu Deus. Aleluia. Irmãos, hoje, no nosso tempo, está muito difícil de pregar e dar um testemunho, porque tem crente que duvida do poder de Deus. É verdade. Duvida e não crê. Você está falando com ele, entra por um ouvido e sai por outro. Você está pregoando para ele. Você está dando um testemunho desses que devia, aleluia, de se render aos pés do Senhor. Não, pelo contrário, duvida daquilo que Deus faz. Meu Deus. Soramachuri me cantará e decoma nagassúria. Aleluia, eu espero que eu vim aqui testemunhar do que Deus fez na minha vida, do que Ele permitiu na minha vida, as experiências que eu tive com o Papai do céu. É só Ele quem faz, ninguém mais. Porque eu disse, de joelho, na frente daquele cacique, eu disse para Jesus, Jesus, eis-me aqui. Se o Senhor quer curar, salvar, amém, vou dar o testemunho. Mas se o Senhor não quiser, Pai, eu vou te ver de perto, aleluia. Eis-me aqui, faz a segunda tua vontade na minha vida. Sabe o que Deus falou para mim? Levanta, Eunice. Levanta, te coloca em pé. Manda buscar, aleluia, a criatura. E eu levantei e disse para o pastor, manda buscar a mulher. Que o Senhor está nesse controle. E Ele vai curar. E eles saíram, aqueles índios saíram, dali um pouco chegaram com o cesto, cheio de umas pluminhas. Não sei se vocês conhecem, eu conheci como pente de macaco. Dá uma árvore, uma rombosa árvore muito grande, e dá uma semente grandona assim, e com o tempo ela se parte, e aí voa aquelas penugинhas. Uhum. Não sei se a irmã conhece, mas muitos conhecem o que eu estou falando. Espinho. Aí aquelas penugинhas eles cataram e colocaram em volta daquela mulher, dentro daquele cesto. Ela estava só pele e osso dentro daquele cesto. Fazia muito tempo que ela estava paralítica dentro daquele cesto. Cometida por um tumor maligno. Eu não sei o que aquele tumor estava comendo mais naquele ser. Era só pele e osso. Aleluia. Mas quando Deus quer fazer, irmãos, aleluia. O câncer não tem poder, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Algo difícil para nós é fácil para Deus. É o impossível que a medicina não pode fazer, aleluia. O doutor da terra não pode fazer, o Senhor faz. Aleluia. Aleluia, um toque especial Ele faz. Por isso que eu creio no poder dele. E ele hoje está aqui presente. E hoje ele entra nos hospitais. E hoje ele está entrando dentro de lares. Aleluia. Hoje ele entra para dar um fim no teu sofrimento. Aleluia. Ele está pondo um ponto final na dor, no sofrimento, na tristeza, na angústia. Aleluia. Ele está pondo um ponto final. Eu creio, Jesus. Aleluia. Na depressão. Tem pessoas que estão no hospital, estão dizendo, não vejo a hora de eu fechar o olho. Não, meus queridos, é a vontade de Deus. Se Ele quer curar, Ele vai te tirar daí. Aleluia, como me tirou e tirou aquela índia daquela situação. Colocaram na minha frente e o Senhor diz, coloca a mão na cabeça dela. Hoje eu dou a vitória para essa mulher. Hoje eu vim com poder e glória para curar a vida dessa mulher. E quando eu coloquei a mão na cabeça dela, o Senhor disse, ordena que esse câncer saia. Quando eu coloquei a mão na cabeça, eu ordenei que aquele câncer saísse daquele corpo. E que o poder de Deus vinha se manifestar na vida dela. Aquele cadáver deu um
pulo para cima. Aleluia. A cabeça bem branquinha, ela estava com 80 e poucos anos já, irmãos. Ela deu um pulo, saltou dali para fora. Até então ela ficou 2 dias e meio pulando, falando em mistério, em línguas estranhas. O Senhor curou na hora e batizou com o Espírito Santo. Agora, diga uma coisa, pergunto uma coisa para vocês. Crente canibais sem nunca ver o poder de Deus. Aleluia, fala em línguas estranhas, irmãos. Oh, glória a Deus. É impossível? Aleluia. Jesus. Pode ser impossível, às vezes, o pensamento humano. Para a humanidade, mas para Deus nunca é impossível. Aleluia. Porque o Deus que eu sirvo, Ele tem poder para restaurar, para batizar, salvar, transformar para a honra e a glória do nome do Senhor. Aleluia. Ao qual ali fiquemos 3 dias pulando, irmãos, pulando junto com os índios, festejando pela cura e a restauração que o Senhor fez. Porém, a aldeia inteira aceitou Jesus, porque antes aquele cacique tinha dito: se o teu Deus não curar, tu fica e o pastor vai voltar. Ele pode voltar, você não. Aleluia. E ele disse: e se, porém, o Deus que ela está pregando curar minha mãe, a aldeia inteira vai aceitar ele. Aleluia. Aí então nós vamos passar a servir o Deus que ela serve. Aleluia. E o Senhor Jesus salvou a aldeia inteira. Aí tivemos que ficar com eles, festejando, dançando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 3 dias, sem parar. A panturrilha da minha perna endureceu. A gente ficava ali, irmãos, dia e noite ali, ó, junto com eles ali, ó, louvando e adorando o nome do Senhor. Marchando em posição, aleluia, de servos e de servas. Aleluia. Saramandai de canto, arabassuri andarai. Quando você ganha uma alma para Jesus, você faz festa e se alegra. Mas quando você ganha uma quantidade dessa para Jesus, não tem palavra. O Senhor Jesus restaura, o Senhor cura, aleluia. Isso é motivo para nunca você olhar, nem sequer, aleluia, ameaçar de olhar para trás, irmãos. O fim está aqui, o fim está chegando. O Senhor vai resgatar uma igreja santa, lavada, remida no sangue do Cordeiro. Uma igreja que crê, uma igreja que põe a mão no arado e lavra a terra. E faz a obra para nosso Deus Altíssimo. Aleluia, está tudo consumado, está tudo pronto. Espero que o Senhor, se Ele quiser... Irmão, tem uma coisa, eu aprendi com Deus, eu aprendi com Jesus. Se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele não quiser curar, Ele não cura. Vai ser o mesmo Deus. Vai ser o mesmo poder. Se Ele não curar, Ele leva para a glória. Aleluia. É essa questão que nós temos que entender o que o Senhor quer. Aleluia. Eu já cheguei em condições, em certas situações, que me convidaram aos hospitais para orar pela cura. O Senhor não curou. Pelo contrário, o Senhor a preparou e levou para a glória. Aleluias. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Qual é o problema nosso de entender que o Senhor está na nossa vida? Que o Senhor está no controle de todas as coisas, irmãos. Eu espero que nessa tarde gloriosa, ao qual o Senhor está conosco, nessa igreja, o Senhor está conosco, aleluia. Eu quero crer que o Senhor está entrando aí dentro do seu lar. Amém. Que o Senhor está entrando aonde você trabalha. Eu creio. O Senhor está entrando aí, está fazendo a obra, está difícil. Louva. Está estreito o negócio, adora a Deus. É a única coisa para Deus tirar você dessa situação. É adorando Ele. Uma coisa que eu aprendi com Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo é adorar na dor. É adorar Ele na situação difícil. É adorar Ele quando eu não tenho nada. Paulo disse, aleluia, eu aprendi a perder, mas eu aprendi a ganhar, mas aprendi a perder. Aleluia. Aprendi a estar bem.
Aleluia, mas também aprendi a estar na escassez. Aleluia. Qual o problema de nós entender o que Deus quer? Aleluia, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. Aleluia, Ele continua sendo Deus poderoso. Aleluia. Eu espero que o nosso Senhor Jesus Cristo tenha entrado, aleluia, nos lares, que o Senhor tenha entrado até mesmo dentro das cadeias, dos prisioneiros. Lembra de Paulo? Aleluia, que rompeu, Deus mandou os anjos romper as cadeias para livrar Paulo das cadeias. Aleluia, o carcereiro quis se matar, porque aí eles iam cobrar dele como que isso tudo aconteceu. Ele sabia que ele ia morrer. Ele disse, Paulo, tem de misericórdia. O que eu devo de fazer? Eu vou morrer. Aí Paulo disse, hoje tu e a tua casa servirão ao Senhor. Ele está aqui, foi a promessa dele, foi o querer dele, foi o poder dele. Aí Paulo ainda ganha o carcereiro para Jesus. Hoje, quando eu estava vindo para cá, crente não sabe ficar de boca fechada. Ele pode estar na maior festa convidado. Ele entra lá, ele tem que falar alguma coisa de Jesus. Deus incomoda ele para falar alguma coisa de Jesus. Aleluia. Hoje, pelo contrário, eu vejo muitos lugares, muitos templos cheios. Mas se tu pregar a salvação de Jesus, você já não é bem-vinda. Sinto muito de falar, mas é assim que está acontecendo. Mas o Senhor diz também, está escrito na palavra, que os últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Aleluia. E nós temos na reta final, nos últimos dias. Irmãos, quando eu deito na minha cama, eu disse, Senhor, deita na minha cama comigo. Senhor, lembra-te de mim no dia do resgate. Aleluia. Eu levanto de manhã cedo, Senhor, eu quero te pedir para te lembrar de mim antes de eu pôr os pés no chão. Lembra-te de mim no dia do teu resgate, Senhor. Que eu não sei a hora, eu não sei nem o dia. Eu só sei que o Senhor está perto. E o Senhor já mostrou para mim que o Senhor está bem perto. Aleluia. Aleluia. Quando eu estava nos Gideões, um ano que eu fui para Gideões, o Senhor operou poderosamente, o qual o Senhor me arrebatou daquele lugar. E o Senhor mostrou para mim muitos anjos, de uma extremidade do céu à outra. O meu espírito foi para cima. E Ele mostrou para mim milhares e milhares e milhões de anjos correndo, voando de uma extremidade do céu ao outro. E eu perguntei para aquele ser, eu disse assim, por que eles estão depressa, correndo e mexendo para cá e para lá, uma extremidade do céu ao outro? E aquele ser de branco disse para mim, chegou ao fim. Já é tempo, aleluia, é tempo do resgate na terra, minha serva, aleluia. Esses anjos estão fazendo o preparativo do dia, aleluia, do resgate, do grande dia do resgate na terra. Que o Senhor vai resgatar a igreja na terra. E quando eu pensei que eu ia ver mais coisa, aquele ser disse, volta e diz ao meu povo que se conserte diante de mim, que eu estou voltando, está tudo preparado. Eis que estou em pé à direita do Pai. Choramandai decantarabasuri me andarai. Ei, tu que faz muitas das vezes coisas, aleluia, que não agrada ao Senhor, que ainda toma a Santa Ceia, ainda recebe o corpo e o sangue de Cristo, e tu ainda está rebeliando, te conserte diante do Pai, porque em breve Ele vai resgatar a igreja. Te arrependa do mau caminho, te arrependa das coisas que tu faz. Aleluia. Isso serve para mim, isso serve para todo mundo. Porque assim como eu quero entrar no reino dos céus, eu quero ver você lá também junto comigo. Amém. Amém? Glória a Deus. Esse é o meu testemunho. Eu resumi um pouco porque é muito grande. Se eu ficar aqui, vai uns 2 dias. Eu não vou ficar 2 dias aqui, aleluia, contando. Mas numa outra oportunidade, eu venho falar demais do que Deus fez na minha vida.
E Ele continua fazendo. Aleluia. Domingo passado agora, eu quebrei um fio de costela. E eu disse para o Senhor, Senhor, a cama me chama. Chuva, frio e dor. Mas graças a Deus, que estou aqui bem, e estou falando para ti que Deus é Deus. E que Deus já me deu vitória. E eu ganhei, o menino que trouxe eu da Uber, ganhei para Jesus, desviado da casa do papai. Ele me trouxe o caminho inteiro chorando e Deus falando com ele. Isso é coisa que Deus faz. Isso é coisa que o Senhor faz. É só o Senhor que faz. Agora, só vai depender de mim e de você abrir a boca e entender o que Deus quer conosco. Amém? Eu louvo a Deus e agradeço no nome de Jesus Cristo. Eu vos deixo a minha paz. Aleluia. Que a paz esteja convosco. Aleluia. E esteja conosco. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade de dar esse testemunho. Amém? Glória a Deus. Amém, querida? Amém. Eu estou aqui impactada com o teu testemunho. Que Deus venha te abençoar. Que Deus venha te honrar cada dia mais. Aleluia. Sei que a caminhada tua ainda é longa, né? Não para por aqui. Não para. Mas que Deus te abençoe grandemente. Amém. E logo em seguida, a missionária Eunice estará orando por você, que precisa de uma oração, né, mãe Eunice? Estarei orando. Abençoando a minha vida, a tua vida. Glória e se a Deus. você chegou até o final desse vídeo, compartilhe ele, mande para um amigo, um familiar, nos ajude a levar a palavra do Senhor para aqueles que estão precisando ouvir e também que eles venham aceitar Jesus. O nosso propósito do canal é ganhar almas para Cristo. Amém, Jesus. Que nós viemos abençoar você que está precisando de uma palavra. Fique com Deus, que Deus te abençoe grandemente. E eu agradeço, irmã Eunice. Amém, querida. Eu te agradeço grandemente de você ter coragem de vir aqui hoje. Amém. Um dia tão difícil, Às né? vezes a coragem não é nossa, mas é Deus, né? É Deus. É Deus que nos acoraja, que nos alicerça, que dá força, né, irmã? Então, a irmã estará orando neste momento. Amém. Você quer fazer o agradecimento antes? Quer agradecer alguém? Ou eu quero falar agradecer, alguma irmã. Eu quero agradecer muitíssimo. Quero agradecer a irmã, né, que me convidou para estar aqui dando esse testemunho. Quero agradecer ao nosso irmão, que é filho dela, né, que está aqui. Quando eu cheguei aqui, ele estava aqui, tadinho, arrumando, né, as coisas com tanto carinho, com tanto amor, né? Eu já vi Deus na vida desse menino, na vida da irmã. Quero agradecer muito vocês e quero agradecer todos aqueles que oram por os missionários, né? Porque eu fui uma dessas que Deus escolheu, que ouviu as tuas orações muito antes de eu aceitar Jesus. Porque o propósito de Deus foi tremendo na minha vida, né? E eu quero agradecer cada um de vocês, né, que está me ouvindo, que esse testemunho fica alicerçado na tua mente e no teu coração. Obrigado, Deus abençoe. Esteja orando também pela irmã Eunice, porque tenho certeza que a minha caminhada, como diz a irmã, é longa ainda, não podemos parar. Aleluia. Muitas das vezes com ossos quebrados, muitas das vezes com dor, muitas das vezes com tanto gemido inexprimível. Mas é assim que o Senhor quer, nessa posição, que o Senhor quer que nós andemos. Sem dor ou com dor, mas fazendo a obra dele, que prazeroso é a obra dele na nossa vida. Amém, queridos? Vamos orar então? Senhor, meu Deus. Senhor, vai de encontro agora, Senhor, destas vidas que estão me ouvindo, sim, que estão nos ouvindo nessa tarde tão preciosa. Senhor, já posso sentir a grande presença do Senhor neste lugar, Senhor. Já posso ver o Senhor operando, aleluia. O Senhor entrando com providência nos lares. O Senhor entrando com providência nos hospitais. Até mesmo nas cadeias, nos cárceres. Vai, estende as tuas mãos, Senhor. Vai de encontro daquele que está triste, angustiado, entristecido, Pai. Até mesmo com depressão. Vai ao encontro dele. Faz a tua obra, Pai.
Não podemos estar lá neste momento, mas nós podemos estar aqui intercedendo e rogando a Ti, Senhor, que Tu pode tocar, Tu pode fazer a Tua obra, Tu pode sarar e tirar toda a tristeza do coração, Tu pode tirar dor, Senhor, Tu pode, Senhor, ir, Senhor, aonde nunca o humano alcançou, Senhor. O Senhor pode ir, assim como o Senhor alcançou as aldeias. Senhor, alcança as aldeias, Senhor Jesus querido, e faz a Tua obra, Pai, que é uma vida muito, Senhor, difícil para eles, Pai. Ah, Senhor, que estão tirando a privacidade deles, Pai. Estende as Tuas mãos, Senhor, de misericórdia. Sede com eles, Senhor, nas aldeias, Pai. Ah, Pai, quero que o Senhor Jesus vá de encontro agora nos lares, nas famílias, aonde, Senhor, as famílias já estão desconcertadas, já estão prestes, Senhor, a se separar os casais, Pai. Tem de misericórdia, entra nesses lares. Não deixa, Senhor, Satanás, Senhor, separar, não, Pai. Porque quem uniu, jamais ninguém pode separar. Então abençoa, Senhor, os casais, Pai. Abençoa os filhos, Senhor, a família, Pai. Abençoa os pastores, a liderança, Senhor, dos pastores, onde tiver um pastor, Pai. Abençoa poderosamente. As irmãs do ciclo de oração. Senhor Jesus, querido, amado, vai de encontro da juventude, da liderança. Pai, estende a Tua mão na juventude, salva, liberta. Senhor Jesus, querido, amado, também quero colocar, Senhor, as adolescentes, as crianças, nossas criancinhas, Pai, que estão passando por tanta dificuldade, meu Deus, ao qual estão sendo dilaceradas a nossos pequenininhos, Pai, estão sendo muitas das vezes estuprados, Pai, estão sendo, Senhor, mortos, Pai, em nome de Jesus, entra com providência, livra, Senhor, as nossas criancinhas do nosso país, Pai, também quero pedir, Senhor, pela liderança do nosso país, Pai, entra no governador, Pai, nos presidentes, Pai, estende as Tuas mãos, porque Tu és o nosso governador, Pai. É Tu quem lidera, é Tu que está no controle de todas as coisas. Então vem abençoar o nosso país. A nação brasileira precisa, Senhor, da Tua presença, precisa da Tua força, precisa do Teu poder. Pai, não é diferente do Velho Testamento, não, Pai. O qual o Senhor colocava homem de Deus, homem que crea no Senhor, homem que fazia a obra, Senhor, do Senhor. Aleluia. Então, Senhor, assim eu te peço, vem abençoar o nosso país. Pai Santo, Pai de poder, venha repreender toda a estratégia de Satanás, Pai. Vem colocar por terra, Pai. Corta, arrebenta todos os tentáculos de Satanás que tem tentado entrar dentro do nosso país, Pai. Senhor Jesus, delacera, Pai. Ponha por terra, rompe por terra toda a barreira. Todo trabalhar de Satanás, Pai, todo levante, todo espírito contrário, Pai. Senhor Jesus, está nas Tuas mãos. Eu apresento o nosso país, Senhor Jesus, nas Tuas mãos. E vem trabalhar de uma maneira extraordinária. A Tua obra nunca vai cessar, até que o Senhor venha resgatar a igreja. Nós vamos lutar, Senhor, como guerreiro. Nós vamos lutar, Senhor, com a mão no arado. Não vamos largar, Senhor, porque cremos num Deus Todo-Poderoso. Cremos num povo, Senhor, que vai morar na glória. Porque sei que o Senhor está preparando para a honra e a glória do nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que eu declaro, Senhor, a salvação no nosso país. Eu declaro, Senhor, a bonança no nosso país. Eu declaro a felicidade no nosso país de Te servir como Rei. Senhor Jesus, Tu és o nosso Rei. Alabaxuri cantarai de como Nagassúria. Vem abençoar, Senhor pastor dessa igreja. Venha abençoar a Tua serva, Pai. Ah, que teve coragem de me chamar aqui, Pai. O Teu servo que está aqui, Senhor, ajudando nós na oração. Eu termino essa vitória, eu termino essa oração, Senhor, crendo já na vitória, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus, que o Teu nome, Senhor, venha ser glorificado no nosso país, que o Teu nome venha ser glorificado na terra, e que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia.